Boa noite. Boa noite, Rayane. Doutora Isabela chegou. Pronto, doutora Isabela, pode solicitar aqui que eu vou aceitar para a gente começar. Olá, Olá, doutora. Boa então, noite. boa noite. Você está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo Perfeito, bem. perfeito. Olha, quero aqui primeiramente lhe agradecer por ter aceitado o convite para a gente bater um papo aqui tão importante, tão esclarecedor, né? E vai ser de fato um bate-papo. Sim, E o objetivo é despertar as pessoas, é educar, né? Trazer um conhecimento que transforma. Então, doutora Isabela, eu quero aqui lhe pedir, se você puder, você também já se apresentar, tá? vamos fazer o seguinte: vamos aproveitar esses 5 minutos e mandar aviãozinho aqui para algumas Sim. pessoas. Vamos fazer isso e aí depois a gente se apresenta. Show, show. Vamos Por fazer favor. isso. São os 5 minutos sagrados, né, para o pessoal entrar. É isso aí. Ó, pessoal, quem for chegando aí, saibam que a gente está enviando aqui a live para algumas pessoas, para a gente começar a falar. E também a live vai ficar salva depois para vocês poderem assistir. É a hora da janta, né, Isabela? É isso. Vamos lá. Enviei aqui para algumas pessoas aqui. Perfeito. E aquela coisa, geralmente, pessoal, às vezes, quando eu vou começar a fazer live, assim, geralmente o pessoal demora alguns minutinhos, aí vão chegando, e eu brinco muito com o É, pessoal. Eu digo, quando eu começo a falar também, eu sou igual metralhadora, não paro mais não. Maravilha. E como é que tá o seu clima, Isabela? Você tá aqui no Pernambuco? estou em Gravatar. Clima bom, bom danado, né? É. É a Suíça brasileira. Que não tá tão mais, né? É, Boa né? noite, Silvia. Silvia aí chegando. Pediatra integrativa lá em Recife, doutora Silvia Viana. Olha só, bacana. Agora aí, Serra é calor, não é? Pense, aqui a gente não precisa esquentar o fogo não para fazer churrasco. Hum. E olha, Isabela, eu estava comentando com algumas pessoas sobre exatamente sobre a importância, né, de da gente falar sobre dente, né, de falar sobre esse assunto que infelizmente ainda é um tabu, né, para muitas pessoas, mas que como pioneiros a gente tem uma missão aí, tem algumas pontes aí para fazer, né? Sim, sim. É porque esse é um assunto, né, que é pouco explorado em relação a pesquisas aqui no Brasil, né? Sim. Ou muito pouco explorado.
essa parte. Hoje a gente tem realmente, que eu saiba, assim, do meu conhecimento, que são dois pesquisadores, que é a doutora Marina e o doutor Carlos Nogales, que são, inclusive, são endodontistas e são pesquisadores dessa questão das infecções e trabalham com ozônio há muito tempo. Muito tempo mesmo, né? Então, a pesquisa deles é essa questão, né, de sanar justamente essa questão da infecção bacteriana. Sim, verdade. E é muito interessante, Isabela, que, por exemplo, eu acho que às vezes as pessoas têm um medo danado de falar, né? De tipo de descobriu alguma coisa, as pessoas ficam, eita, se eu for falar nisso, eu serei só eu falando, porque não tem ninguém falando sobre o assunto. Eu vejo que as pessoas têm muito medo de falar. Eu digo isso, Isabela, porque quando eu comecei a estudar sobre o canal, eu tinha um canal dentário, e na época, Isabela, eu conversei com um dentista, na verdade, não só um, uns 3 dentistas da região, e todos eles diziam que eu chegava para eles e perguntava para eles se canal poderia fazer algo mal para a saúde. Né? Eu ficava perguntando porque eu sempre fui assim pensativo. E eles diziam todos em um só pensamento de que não, você pode fazer canal, canal é tranquilo, não tem nenhuma complicação, é um procedimento seguro. E aí eu comecei a estudar. Né? E foi Sim, aí que eu comecei você vai começar a ler inglês, né? Você começa a ler artigos científicos e aí é que começa a história, né? A gente começa a ver coisas que é como o doutor Lai fala, né? O doutor Lai Ribeiro sempre diz, é quando o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você acha que é prego. sim, sim. E aí, quando eu comecei a ver isso, de como é que eu vou falar sobre esse assunto se eu não sou dentista, né? Mas mesmo assim, eu comecei a falar. E aí foi aí que eu comecei a conhecer, eu procurei aqui no Pernambuco dentista biológico, foi aí que eu conheci a doutora Rosinéia, e aí Sim. dela conheci você, né? Então, assim, eu como pesquisador, como alguém que estou sempre estudando, eu não jamais devo me calar, mesmo quando às vezes só uma voz falando em meio a tantas outras, né? Você que o diga também, né? Igual a nossa conversa que a gente teve na nossa reunião, você me contando que, infelizmente, aí na região que eu nunca fui aí para a região de Caruaru, né? Para entender assim, quando eu digo ir no sentido de falar sobre saúde, assim, para entender o contexto, eu não sei como é que tá por aí, né? Uhum. Então, assim, muito bem, para a gente dar um pontapé aqui no início da nossa Ah, conversa, meu nome é Wellington Clemente, eu sou terapeuta integrativo, também sou naturopata, estou encerrando a faculdade de nutrição agora. Em breve, se Deus quiser, eu pego o certificado de nutrição. E eu sempre digo, Isabela, que a faculdade de nutrição ela me ajudou a abrir a mente, ela me ajudou a pensar um pouco mais, mas infelizmente também me deixou muito a desejar, né? Então foi aí que a gente decidiu estudar muito por conta própria, né? Então hoje nós temos o privilégio de pesquisar e estudar sobre as causas das doenças e ajudar as pessoas através da medicina integrativa. Muito bem. Isabela, fala um pouquinho sobre você. sim. Eu me chamo Isabela Liano, minha formação é odontologia, tá? E eu tenho especialização em dentística restauradora e depois, um pouco antes da pandemia, eu já comecei a buscar. Eu sempre, mesmo não sendo integrativa, mas sempre tive uma visão diferente do paciente, né? Às vezes o paciente chegava e estava com algum ferimento na perna, estava com alguma questão no rosto, e eu sempre perguntava o que foi isso, né? Eu sempre tive a curiosidade, porque chegou um tempo para mim que a odontologia já estava ficando cansativa. Eu já estava ficando frustrada, vamos dizer assim. Nossa, eu não acredito que eu fiz uma faculdade só para fazer isso. A faculdade forma a gente para ser técnico, para aprender técnicas e aplicar técnicas. E, não, e sempre sobre doença, nunca sobre saúde. Sempre sobre doença. Porque pouco se fala sobre saúde na faculdade, se fala sobre doença.
e sobre como só tratar, que como se fosse remediar aquela doença. Nunca sobre cura. Nunca se fala sobre cura, entende? Então isso começou a me incomodar, né? E isso lá, e muito antes da pandemia, né? Quando eu me envolvi com o método Billings, que é um método de planejamento familiar natural, e foi lá que eu comecei a despertar para essa parte de integrativa, para ver como as questões de intoxicação influenciavam na fertilidade da mulher. Aí você vai dizer, eita, que tem a ver odontologia com isso? Não, eu busquei para mim, me interessei, me tornei instrutora, né? Até hoje eu oriento mulheres nessas questões de saúde reprodutiva, e isso só veio agregar, né? Aí as pessoas falam, o que é que tem a ver? E hoje eu assisti uma live da doutora Elisete Kaffer e ela falava, tudo é embriologia, né? Quando a gente fala de boca, a gente fala de origem embrionária, que a parte genital também tem a mesma origem embrionária. Então, assim, tudo está conectado, não tem como a gente separar isso. E aí veio as questões das toxicidades. Então, isso foi me abrindo, assim, foi começando a abrir a mente, né? Aí depois veio a aromaterapia, entrou na minha vida. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia foi um tempo que eu tive que parar literalmente tudo. E aí foi quando eu comecei a ter mais tempo para estudar. Então, a pandemia foi um tempo que eu me dediquei muito a estudar. E aí foi que eu descobri a odontologia biológica integrativa. Comecei a me conectar com profissionais, com dentistas, com médicos do Brasil inteiro e querer buscar essa formação. Nossa, eu quero fazer isso. É isso que eu quis sempre fazer a minha vida toda e eu não sabia que isso existia. Então eu comecei, o meu pontapé inicial não foi estudar sobre canais dentários, mas foi sobre flúor. Foi Sim. muito interessante essa busca, né? Então eu comecei a ler artigos sobre flúor. Então lá eu fui para o PubMed e quando eu coloquei a palavra, meu Deus, quantos artigos apareceram? E aí eu fui descobrir que não era nada novo, tinham artigos de muito antigos, artigos de mais de 50 anos, onde já se falava de toxicidade de flúor. E aí foi só assim como puxar o fio do novelo, E eu lhe pergunto, desenrolar o novelo, né? Um grande novelo. E aí vieram as outras questões. E eu não parei mais e nunca mais vou parar, né? você citou aí sobre quando você colocou a palavra flúor no PubMed, no Google Acadêmico, por exemplo, e você viu inúmeros artigos. Eu lhe pergunto, ah, por que é que muitos dentistas ainda dizem que não tem comprovação científica de que o flúor faz mal para a saúde? Vou falar. Justamente porque não tem a curiosidade de buscar. Porque a faculdade ensina uma coisa pra gente e a gente acha que aquilo é sagrado. O que a Verdade faculdade absoluta. ensinou é aquilo e aquilo não pode mudar. Porque a gente é formado assim, para ficar com essa mentalidade, vamos dizer, no nosso popular aqui no Nordeste, né? Vou colocar um freio de burro e você ir só para frente. Então é isso que a faculdade ensina. Não ensina a gente a pensar, ensina a gente a receber aquilo ali que ele já está preparado no sistema, né? Então, quando eu comecei a pesquisar isso, pronto, agora tudo que eu tenho dúvida, eu vou lá e vou pesquisar, vou para o PubMed, e vou no Google Acadêmico também, e vou lá, coloco lá as palavras-chave e sai lá. A enxurrada de artigos, Total, né? total. Você não vai achar, porque você não acha artigos em português? Difícil, gente, porque o Brasil é um país que se investe pouco em pesquisas. Nesse termo, nós somos muito amadores ainda. Muito amadores. E em questões de saúde, nós estamos atrasados cerca aí de 20, 30 anos em relação ao Oriente, em relação à Europa. Nós estamos muito atrasados. Então, assim, essa questão assim, de você dizer, isso não existe, então vai, por que outras pessoas estão falando isso, se não existe? Vai pesquisar, ter a curiosidade de pesquisar. Não é porque a gente desconhece um assunto que ele não existe ou ele não é verdade. Então a gente tem que se desafiar, se desafiar a buscar isso aí.
A Total, buscar o novo, né? total. E você falando, Isabela, sobre essa realidade da faculdade de odontologia, se assemelha muito à faculdade de nutrição, né? Que eles também colocam de fato, uma venda assim na gente, como se fosse uma verdade absoluta, uma verdade divina, e que você não é para ser pesquisador. É tipo assim, se eu falar uma coisa que vai contrário os ensinamentos dele, não, você é um charlatão, você é um mentiroso, que eu digo isso por experiência própria, né? Na faculdade eu tive problemas com professores, quando comecei a falar sobre glúten, quando comecei a falar sobre iodo, quando comecei a falar sobre essa questão da tireoide. Então, assim, é interessante como, infelizmente, né, a faculdade de nutrição e odontologia ainda tem algumas visões que, na minha visão, atrapalha um pouco ali a abertura, né, para novos conceitos, né, uma abertura ali para novas pesquisas, né? Mas que bom que tem pessoas que ficam curiosos, né, como você e eu, né, pessoas que buscam pensar um pouquinho mais fora da caixa, né? Interessante que você disse que você começou pelo flúor. E eu comecei pelo canal, né, estudando sobre essa área da odontologia. É muito interessante, muito interessante. Eu lembro, Isabela, que eu fiz o canal e eu fui no dentista e minha bochecha ficou desse tamanho. Ficou enorme a bochecha. E aí eu fui no dentista e disse, não, aqui foi tranquilo, não tem problema. E eu sentindo dores, muita dor. O que é que acontece, Isabela? O tempo foi passando, o dente começou a doer cada vez mais. Eles refizeram o procedimento. Ah, não teve resultado. E eu continuei com esse canal. O que é que aconteceu? Eu desenvolvi uma síndrome fúngica pesadíssima. E você acredita que eu parei de comer glúten, fiz toda aquela questão de nutrição, desintoxicação, Sim. desparasitação. Porém, sabe quando foi que eu comecei a regular meu peso? Quando foi que eu venci a síndrome fúngica, mesmo usando prata coloidal, dióxido de cloro e outras ferramentas naturais? Foi quando eu tirei o canal, eu tirei o foco, Uhum. né? Isso justamente porque um dente, quando ele é tratado canal, ele tem um foco de infecção, né? É, as bactérias, elas se alojam sabe? Vou dar só um exemplo em relação a um dente, um molar. Um molar, ele tem cerca de 8 quilômetros de microtúbulos. O que é isso? É uma estrutura que forma a dentina do dente, que está dentro do dente, tá? Então, são quilômetros. Imagina 8 quilômetros de um dente você desenrolar isso, uma linha de 8 quilômetros. Imagina. Então, assim, e o tratamento de canal, ele é feito focado nos canais centrais do dente, né? Porém, esses microtúbulos se ligam aos canais principais. Então, até hoje, não se encontrou uma técnica e recursos que, tipo, esterilizasse esse dente, tornasse esse dente estéril, porque para eu dizer que não tem mais foco, eu teria que esterilizar isso. Aí sim eu diria, tá 100% sanitizado aqui, então isso não vai trazer problema. Mas com as técnicas tradicionais, isso ainda não é possível, tá? Aí, como eu disse, hoje a gente tem o professor Carlos Nogales e a doutora Marina, que é a esposa dele, e eles dedicam a vida a estudar isso, há anos estudando isso. E sempre com a aplicabilidade do ozônio. Ozônio, água ozonizada. Também se usa a técnica PDT, também que é uma técnica que usa azul de metileno com laser vermelho, tá? Tudo isso tentando justamente eliminar 100% das bactérias. Mas, infelizmente, até hoje não se encontrou uma forma de fazer isso. Então, assim, ainda eu não posso dizer com convicção que o tratamento endodôntico ele é seguro para a saúde, né? E principalmente pelo fato de que, vamos dizer, as bactérias elas vão se alojar no ápice da raiz, lá na pontinha da raiz e também nos ligamentos periodontais, ou seja, naquela estrutura que segura o dente, né, no osso. Então, se eu tenho bactérias ali, elas vão ficar sempre fazendo o quê? Gerando inflamação, né? E essa inflamação,
ela vai fazer o quê? Vai ficar o tempo todo liberando toxinas, não é? Essa toxina, ela faz o quê? A médio e longo prazo, elas vão favorecer o adoecimento. Não é que elas vão causar, o canal é o causador desta doença, mas elas vão favorecer. Porque se você já tem um histórico familiar, você já tem um terreno biológico propício para desenvolver tal doença, então isso vai ser como um gatilho. Total. Que vai potencializar o desenvolvimento dessa doença. E isso vai fazer com que o seu sistema imunológico ele enlouqueça. Ele entra em crise, ele surta. E no momento que acontece isso, ele vai ficar tentando debelar esse foco de bactérias. Vai ficar o tempo todo ali. Ou seja, eu entendo que eu gero uma grande lacuna no sistema imunológico. Quando ele devia estar ali, normal, fazendo a função dele, em tudo que ele foi criado para fazer, ele vai estar tentando debelar aquele foco ali que está o tempo todo ali, ó, emitindo toxinas, né? E isso chega um ponto que ele cansa, ele não vai dar conta. Você tá lá com foco. Aí você vem, entra num quadro de virose, ou entra, adquire uma outra infecção. Então, como ele vai fazer isso? Então, entra em crise esse sistema. E aí, a doença, ela vai se desenvolver, ela vai aparecer. Verdade, verdade. E você está falando, Isabela, é aquele exemplo da garrafa de algo que vai enchendo, né? Aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você está lá com um canal dentário que está destruindo mitocôndria, que está causando ali estresse oxidativo, que está causando uma infecção crônica de fato ali, e aí somado com outros fatores ali, de fato, é uma receita perfeita para um câncer, é uma receita perfeita para a doença autoimune, que é assustador Isso. hoje, né? Uma coisa assim, pessoas com Hashimoto e vão tomar um monte de remédio muitas vezes e não vão tratar um canal, não vai tratar a inflamação que existe ali. E é muito interessante, Isabela, que quando a gente vai falar isso, pessoal, para vocês que estão chegando, vão chegar, só para vocês entenderem, a gente está aqui falando, começando a falar sobre canal dentário, tá? Então, para a gente entender um pouquinho esse assunto, e é um assunto muito importante, afinal, todos os dias inúmeras pessoas estão fazendo canal e nós acreditamos, como pesquisadores, de que um conhecimento de medicina integrativa deve ser divulgado nesse aspecto de odontologia biológica, ou seja, uma visão que busca entender e provar, que já está mais que provado, que a saúde ou doença começa pela boca. Ou Isso. seja, não tem como você ter saúde, ficar tomando um monte de remédio, que na maioria das vezes só trata sintoma. Né? Não digo você tomar um remédio uma vez ou outra perdida, em alguns casos, ocasiões raras, mas o que é que a gente vê, Isabela? A gente vê, eu digo por experiência própria, pessoas tomando remédios cronicamente, anti-inflamatórios, imunossupressores, mas a raiz de uma inflamação que existe ali, que está cheio de toxinas, ah, cheio de gatilhos, não trata. E aí a pessoa acha que vai melhorar tomando droga farmacêutica, sendo que não vai. Né? Aquela coisa que, infelizmente, não vai. A gente queria que fosse, com um remedinho resolvesse o problema. Mas, infelizmente, na prática, na realidade, essa não é o que acontece de fato. Né? Isso, eu sempre digo para os meus pacientes e aprendi isso, né, com a medicina integrativa, que não existe solução fácil para problema complexo. Problema complexo, solução complexa, Perfeito. Total. né? É fato, não tem como fugir disso, não tem como fugir, né? Eu acho interessante, hoje à tarde mesmo, eu falando com uma paciente, né, sobre o resultado da tomografia dela, e é uma paciente que tem tireoidite de Hashimoto, é, tem uma infecção de seio maxilar, tem 2 elementos tratados do canal, 2 molares do lado esquerdo, né? Então, que a gente falei para ela que enquanto ela não removesse esses focos,
ela não ia melhorar. Então, nesse meio tempo aí que a gente começou, né, a conversar até esses exames, é, infelizmente os anticorpos não baixam. É, o que acontece, ela também desenvolveu um problema gástrico e também o intestinal, tá? Ela tem um problema intestinal que nada resolve. E a gente tem que falar a verdade, né? Bom, se você. E esses dentes já foram retratados. Olha Tem tratamento só. endodôntico já foram retratados, tá? Com isso, é uma prova que em sucesso Isso. desse tratamento. Toda vez que ela gripa, inflama seu maxilar, incha o rosto, né? Ela não sente dor de dente, tá? Por quê? Porque isso é uma infecção, uma inflamação que ela é silenciosa. É silenciosa. Eu prefiro as inflamações que acompanham dor. Pelo menos ela diz: olha, eu tô aqui, faz alguma coisa, o corpo tá dizendo, né? Mas a inflamação, quando ela é silenciosa, é perigosa. Porque faz com que a gente não desconfie, faz com que a gente não faça nada, É né? verdade. Principalmente quando a gente não tem a informação correta, É verdade. né? Então, eu falei para ela, ó, se tu quisesse mesmo, eu não quero me livrar desses dentes, então, filha, vai lá para São Paulo, vai lá para o pessoal, para o centro lá de pesquisa, que talvez seja a tua única chance de ficar com esses dentes se realmente tu quer. Se não, infelizmente, tem que fazer o tratamento adequado. O tratamento adequado, nesse caso, é eliminar, sim, a causa, os focos de infecção. Não tem outra saída, né? É Por verdade. quê? Porque esses focos já provocaram sensibilidade corporal. O que é que a gente fala? Sensibilidade corporal. Já fez correlação, a gente faz essa correlação com o desenvolvimento de doenças sistêmicas. Total. Aí a pessoa fala, ai, como é que pode? Um dente tá ligado com o intestino, tá ligado com. Tá, vamos lá. Quando a gente fala dessas correlações sistêmicas, é que, é, gente, o nosso corpo é conectado, é uma grande conexão do sistema nervoso. Então, por que às vezes quando alguém mexe, faz um cafuné na sua cabeça, é, você sente em outras partes do corpo, isso mexe com outras partes. Quando alguém mexe no seu pé, arrepia o cabelo, são coisas simples Verdade. para a gente entender que é uma grande rede neural que conecta tudo isso. Então, com o dente não é diferente. Então, eu tenho ali três linhas. Eu tenho uma linha nervosa, uma linha circulatória e uma linha linfática, que estão conectadas. Então, é por isso que existem essas conexões. Então, ó, o dente, vamos dizer, o 26 e o 27, que seria o dente dessa paciente, desse caso, ele está conectado com mama, com tireoide, com paratireoide, com estômago, com várias vértebras, com seio maxilar, com hipófise. Então, vê com a gama de coisas que está conectada. Um, um, um dente, dois dentes, onde eles estão conectados? Com o intestino grosso, com o ilho secal. Então, assim, é isso. Se eu tenho uma linfa e uma circulação conectado com esse dente, então se eu tenho um foco de infecção nesse dente, essa bactéria ela vai circular. Ela vai circular e vai ser levada para esses órgãos. Por isso que eu digo que é como se fosse um gatilho. É um gatilho. Então, por isso geram-se doenças à distância, né? É como eu disse assim, não é que ele vai causar a doença, mas que vai favorecer o desenvolvimento da doença. E é tipo assim, imagine, você. É tipo, muitas vezes ele é o que falta para a doença aparecer. Né? O que está Isso, faltando é só esse é um pontapé, né? Aquela coisa. isso. A, a montanha tá ali segurando por uma pedrinha ali. Mexeu na pedrinha, a montanha desmonta, né? Então é essa visão. Eu vejo, Isabela, que uma das maiores necessidades
de todos os profissionais, incluindo dentistas, nutricionistas e médicos, é exatamente essa visão sistêmica, né? Essa visão de não olhar apenas para um órgão, olhar apenas para. Tipo assim, muitas vezes é aquela frase que o doutor Laí, mencionando ele aqui novamente, ele fala, né? Muitos médicos vê um corpo sem boca e muitos dentistas vê uma boca sem Uma boca corpo, sem corpo. Isso. Não tem né? como. Não tem como. Se eu separar a cabeça, esse corpo não vai andar, é morte. É morte certa, né? Perfeito, Isabel, perfeito. E a gente vê, né? Você vê como esse assunto é importante da gente falar, ressaltar, porque a gente escuta muito pessoal que não estuda sobre esse assunto falando que isso é charlatanismo, falando que isso não tem comprovação científica. Ou seja, criou-se um jargão de quando eu não sei de algo, eu digo que aquilo não tem comprovação científica. Ou seja, Uhum. Isabela me diz uma coisa, e aí eu nunca li sobre aquilo, estou muito ocupado, tô com muito atendimento, e aí eu não vou ler, eu não vou pesquisar, e como você mencionou, inglês, principalmente inglês. E aí eu vou dizer que não tem comprovação científica, quando na verdade é eu que não estou fazendo o dever de casa, né? E aí a gente não poderia deixar de citar aqui George Manning, né? Não poderíamos deixar de citar aqui Weston Price, né? Que foram Isso. dois dentistas aí que realmente mudaram o futuro da odontologia e da medicina no geral, né? O George Manning, para quem não sabe, foi um dos fundadores do canal, né? Ele foi, segundo alguns pesquisadores, segundo ele mesmo, e a história, a biografia conta que ele foi o fundador do canal dentário, né? E ele escreve um livro falando sobre esse assunto no final da vida dele, pedindo desculpas à humanidade por ter criado um canal dentário. Então aí tem pessoas, Isabela, que dizem assim: ah, não, aquele livro tá um livro atrasado, aquele livro tá um livro já passou ali, já tá atrasado um livro. Sendo que aquilo que ele fala no livro é o que os dentistas, ali, os pesquisadores têm visto que, infelizmente, está presente em doenças ah, sistêmicas e muito sérias, né? E como o nosso tempo é curto, eu gostaria de pedir para você comentar, na sua visão, Isabela, ah, quais são, fora o canal dentário, você já mencionou o flúor, né? Eu queria que você também desse uma pinceladazinha, se possível, sobre o flúor, aí também sobre outras causas, digamos, outros gatilhos de doenças crônicas que muitas vezes começam na boca. Como você achar melhor, se quiser mencionar a amálgama também, fica à vontade. Tá. E assim, falando, para fechar assim, essa questão do canal também, como você falou assim, né? A gente vê, tem artigos aqui, inclusive puxei três artigos aqui. Todos falando, muitos falando aqui, citando doença autoimune, né? E hoje a gente está com enxurrada de doença autoimune, muita gente com doença autoimune. É assustador. Muito, muito mesmo, assustador. Assustador. E assim, quando a gente fala de canal dentário e doenças autoimunes e outras doenças, também doenças crônicas, né? Geralmente são doenças crônicas, Alzheimer, fadiga crônica. Não é, mais uma vez, vou reiterar isso aí, fazer questão, né? Que não é o canal que causa a doença. Porque toda doença ela tem um cunho multifatorial. Então, assim, tem pessoas que vai ter canal que pode dar certo? Tem, mas é muito difícil. Por quê? Para um tratamento de canal, vamos dizer assim, ele teria que seguir lá a orientação lá dos pesquisadores lá de São Paulo, que usam ozônio há muitos anos já, usam microscopia. Então, assim, são técnicas avançadas que a gente aqui a gente não tem acesso a isso, né? Nem tem profissionais habilitados nesse gabarito aí. E aí, além disso, além da técnica e de tudo que eles usam para realmente buscar esse sucesso no tratamento, o fator primordial é saúde o paciente ter saúde. E isso hoje está muito difícil. Quando a gente fala ter saúde, o paciente está com seus marcadores inflamatórios baixos, ter bons níveis hormonais,
bons níveis de minerais, vitaminas, ter uma alimentação boa, fazer atividade física, ter saúde mental, saúde espiritual, Total, é tudo. Então, total. então saúde é um bem-estar em todas as áreas de sua vida, profissional, né? Você está bem profissionalmente, né? É, mesmo que não esteja rico, mas está bem financeiramente, suprindo as suas necessidades, né? E isso é muito difícil, muito difícil. Por quê? Se eu tenho tudo isso em equilíbrio, o meu sistema imunológico vai estar como? Regulado. De boa. Ele vai estar tranquilo, zen. Então eu não vou ter problema. Mas isso é quase impossível. E nessa conjuntura hoje que a gente vive, isso é uma coisa muito impossível de acontecer. Uhum. Então, tirem suas próprias conclusões com relação ao sucesso de tratamento endodôntico. É, Deixo para que exato. vocês pensem sobre isso, né? Uhum. É verdade. E também, E, Wellington, o que você falou, né? Que teve todo esse problema, e eu queria perguntar a você, o problema foi eliminado? O boa problema pergunta. foi eliminado, você retirou o dente, porque, no caso, o tratamento adequado, nesse caso, seria, infelizmente, a retirada. Total. Muito bem. O que é que acontece, Isabela? Na época eu já tinha descoberto que o canal era que estava me prejudicando. E o que é que eu fiz? Eu disse, eu vou no dentista aqui convencional qualquer. Fui aqui na cidade na época e tirei. E aí, com certeza eu tenho cavitação. Acredito muito que eu ficou um mico ali naquela região. E é outro problema. Isso. Acho que é um dos problemas mais difíceis da gente tratar dentro da odontologia, chama-se cavitação osteonecrótica, que é Outro BO, outro né? assunto difícil. Outro assunto difícil que a gente entende. Agora você vê, Isabela, a importância de você ter a liberdade de estudar. Eu digo isso para todo mundo que tem acesso a mim. Eu digo, Isabela, pessoal, abram a mente de vocês, estudem, porque se você não estudar, você vai aceitar tudo que falam para vocês. Ou seja, os donos da verdade, que infelizmente tem muitos que se acham donos da verdade, vão chegar para você e vai dizer que essa conversa não existe e vai dizer que é coisa da sua cabeça e vai eu digo isso como alguém que desenvolveu doença autoimune. Então, eu desenvolvi lúpus, que é um dos problemas autoimunes. Então, eu tenho propriedade para falar. Ou seja, eu alcancei remissão, Isabela. Obviamente, além do canal, eu curei o intestino, glúten zero, alimentos inflamatórios zero. Então tem todo o tratamento, como você bem colocou, né? A importância de você ter outros passos da sua vida em equilíbrio, que tenha as suas dificuldades, né, de você manter, mas que, como alguém que desenvolveu o problema autoimune, eu sei que é possível, né? Obviamente você vai ter que aprender a lidar mais. Você tem que entender que seu corpo chegou ao limite. E aí agora, se você não cuidar do seu corpo, você não tem saúde, né? E aí eu tirei o canal e foi uma das formas, Isabela, que eu tive que tirar o mal pela raiz de fato. E aí não demorou muito não, menina. Diga a você que não demorou muito. Assim, para começar a recuperar meu peso. Então, a síndrome fúngica que eu vinha lutando também. Eu venci a síndrome fúngica, que quem sabe e tem experiência, né, Isabela, Sim. com síndrome fúngica sabe que não é fácil, não. Não é uma coisa, Não. Acho que não é uma é, coisa simples de acho que tratar. é uma das coisas mais difíceis de eliminar, chama-se fungo. Patógeno mais difícil. Total. Né? E a síndrome fúngica eu tive muitos sintomas ruins, porque com a síndrome fúngica você desenvolve várias intolerâncias, você fica com intolerância à frutose, você vai ter uma digestão muito ruim, e aí junto com a síndrome fúngica tem o supercrescimento bacteriano, intestino Isso. delgado, que é o SIBO, né? Que é Assim, ah, é. outro problema, né? Então, mas aí você vê a importância do conhecimento, Isabela. E assim, o seu trabalho, eu preciso até comentar isso, é muito importante, Isabela. Muito importante porque, assim, como são poucos dentistas que falam sobre esse assunto, os poucos que falam se tornam muito valiosos, né? Então, tipo, se a gente for contar dentista que pensa de forma integral, integrativa no Brasil, a gente conta a dedo, né? Então, assim, é, infelizmente, você
assim, felizmente que você é uma pioneira, mas infelizmente de não ter mais dentista com esse assunto e não falar sobre esse assunto, mas tá tudo bem, a gente aqui tá para fazer o que está ao nosso alcance e aquilo que não tá, a gente vai fazer, né? Então eu quero dizer lhe dizer aqui que seu trabalho é muito importante, né? O meu trabalho não é completo sem ter um dentista biológico. Então meus pacientes ah, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, aqui mesmo do Nordeste, Norte, eu encaminho eles para um dentista biológico. Ou seja, muitos estão com canal, estão com cavitação e só consegue colocar em remissão doença crônica com dentista. Um dentista de confiança. Estão Né? falando que Então, tá sem imagem. A live tá sem imagem. eu acho que Tá tudo normal. eu acho que é o dela. Pode ser a conexão É, dela. tá normal aqui. Vai voltar. E eu achei interessante também, Wellington, uma coisa que eu li, né, pesquisando aqui, que as toxinas que os focos dentários liberam, elas atraem parasitas. E os parasitas, eles vão dificultando a microcirculação e prejudica especialmente o cérebro. Especialmente o cérebro, né? Que vai acelerando o envelhecimento do cérebro. Tal. E eu lembro que quando eu estava com esse canal, Isabela, eu não dormia direito. Então, eu tinha sintomas estranhos, confusão mental. Então, eu tinha neuroinflamação ali acontecendo. Tinha de fato uma perpetuação de inflamação crônica. Você está tentando atacar as causas da inflamação, mas infelizmente por um foco aqui que eu vou dizer mais. Se fosse depender dos dentistas que eu conheço, eu tava morto. Então, assim, por isso que eu falo mesmo, porque quando a nossa vida está em jogo, Isabela, a gente defende a nossa vida a unhas e dentes. E então, assim, por isso que eu sou bem, muitas vezes até ousado em falar, porque eu passei na pele, né? Eu não estou falando de como teórico aqui, que falou alguém que viveu, não. Estou falando como alguém que viveu na pele e não estou falando de um terceiro, né? Então, faz total diferença. Isabela, o pessoal achava que eu ia morrer, porque, imagine, com as doenças autoimunes ativas, o corpo em desnutrição, o corpo infestado, como você bem mencionou aí, vai pegando cada vez mais parasita. Ou seja, seu corpo está criando um ambiente propício para parasitas e a Uda Clark já dizia, né, que as toxinas e parasitas estão por trás de todas as doenças, né? Então é muito importante. O pessoal que vai ver a live depois também, ver a importância desse assunto. E é muito triste, Isabela, a gente vê que muitos profissionais de saúde não entendem de parasita. Né, e pede um exame de fezes de uma pessoa e vai ver se tem parasita naquele exame, não entende nada de lua muitas vezes, não entende de como é difícil você pegar parasita com exame de fezes, né? Sim. E infelizmente, né, não entende a biorressonância, né? Tem pessoas que não conhecem a biorressonância, né? Então é isso. E falar, Wellington, você falou aí dessa questão da neuroinflamação, né? A gente tem que pensar assim, que é tão simples. Eu acho que é o primeiro sistema que é atingido é o nosso sistema nervoso, é a questão cerebral. Por quê? Porque por causa da proximidade dos dentes com o cérebro, né? E com todas as estruturas neurológicas. É muito próximo, né? Eu lembrei muito de um caso que repercutiu bastante na mídia, foi o caso daquela Lembro, Renata Banhara, né? lembro. A atriz. E, e, Então, e assim, na época, repercutiu muito, que ela quase morreu. Renato, na época que teve aquele caso dela, foi uma época que eu tava tirando os sisos. E aí, eu tive uma inflamação também perto do siso. E aí, eu perguntei ao doutor, na época, doutor, esse caso aqui da Renata, que ela quase morreu, tem alguma relação e tal, de uma inflamação cerebral com um dente? Sabe o que ele me disse? Não tem na literatura. Aí, depois que eu fui pesquisar o caso, eu digo, como é perigoso você confiar hoje, sabe? Assim, Sim, como é bom o paciente ter acesso a um PubMed, um Google acadêmico. Não precisa saber inglês. Só basta traduzir, pega o texto, bota no Google Tradutor e vai ler um pouquinho, isso. né?
Afinal, é a vida dele, da família dele que está em jogo, né? Uhum, uhum. Exato. E, e, Exatamente. e é interessante que Patrícia perguntou se pode também estar relacionado à depressão e transtorno de ansiedade total, Sim. né? E você citou, Isabela, a questão do caso de uma paciente sua que tinha tiroide de Hashimoto. E é muito interessante a relação, né, de canal com Hashimoto. É tipo, é quase tiro e queda. E eu fui visitar, Isabela, uma vez, uma moça que ela estava suspeitando de CA na mama. E na época eu já tinha um conhecimento aberto sobre a odontologia, assim. E sabe qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ela? Não foi o que ela comia, não foi como ela dormia. Eu perguntei o seguinte: você tem canal dentário? A palavra dela foi o seguinte: eu tenho dois. Adivinha, Isabela? Adivinha qual era o lado dos canais e qual era Do o lado lado esquerdo, do mesmo lado da mama. do lado? Do mesmo lado. Então, assim, agora imagina no sertão você falar sobre esse assunto. E aí ela começou a ir para a capital e tal, foi fazer tratamento depois, mas pelo menos eu plantei minha semente, né? Expliquei para ela um pouquinho ali, mas tem coisas que realmente você não pode perder seu tempo Isso. falando com quem, né, não vai acreditar e aí não dá pra gente. A gente vai procurar quem acredita, né? Quem não acredita, a gente não vai poder fazer muita coisa. É no documentário Roof Canal, né, que já baniram várias vezes do YouTube, Sim. várias e várias vezes. Oi? Muito bom aquele documentário. Pronto. No documentário, eu lembro que tem uma pesquisadora lá que ela falou que 97, 98% dos casos de mulheres que têm câncer de mama, elas têm também dentes tratados canal na boca. Olha só. Olha Tem que essa dado, né? correlação. Olha que dado, né? Dos Estados E não é. Unidos, né? E, Aí, exato. Olha que dado grande. Agora imagina. Imagina, Isabela, e nós não somos os únicos falando sobre isso. A gente pode estar lá em Ribeira, a gente pode estar esses dentistas que você mesmo falou, que são renomes aqui no Brasil, que dedicam a vida para estudar sobre esse assunto. Inúmeros outros profissionais fora do Brasil, que estão aí na Inglaterra, Alemanha e etc., dominando esse assunto. Eu lembro que eu estava em uma aula com uma aula do Tulaí, né? E ele falava exatamente sobre isso, que tem vários países que não tratam mais não, câncer, não tratar os dentes, né? não. Você sabe melhor do que eu desse assunto, com certeza, né? Não trata. Exatamente, exatamente, né? Agora, nesse mês mesmo, eu estou indo para São Paulo para um congresso de implantes dentários e odontologia sistêmica. E no outro que eu fui, tinha um doutor Ulrich, da Suíça, doutor Lechner, que é alemão, ele é, como dizer assim, o papa das cavitações. Ele é o desbravador desse assunto, é o cara que mais sabe sobre isso, sobre esse assunto das cavitações, ela é muito fera. E doutor Sebastian da Eslovênia. Eslovênia, exato. Os três. Então, todos, unanimemente falaram canais dentários, não. Tratamento endodôntico, não. Eles foram muito enfáticos que lá nos países deles não se aceita mais. E E, e, quem tem, tá retirando, e se não vai colocar implante de zircônia, vai colocar prótese, mas não quer mais. Não quer mais, porque justamente dificilmente a pessoa tem canal dentário e não tem uma doença. verdade. Eu lembro muito da doutora Uda Clark, não tem como a gente não lembrar dela, né? Tipo, o livro dela, que ela falava isso há bastante tempo, é um dos gatilhos, um dos pilares que ela usava no tratamento dos pacientes dela, exatamente de ver essa questão. E aí do canal e dos metais presentes no dente, né? Isabela, diante dessa realidade também das amálgamas, que é infelizmente, tem muitas pessoas com amálgama ainda, né? Sim. E assim, a falta de instrução para tirar amálgama, porque infelizmente muitas vezes vai no dentista e assim, infelizmente ainda tem uns que tiram. Já ouço alguns que já tem um cuidado maior, mas ainda tem muita gente que tira amálgama sem problema. E assim,
na sua visão, né, quais complicações você considera em uma remoção de amálgama, né? Para quem não sabe ou não está lembrado, ou vai ver essa live depois, a amálgama é aquela massinha escura que eram colocados nos dentes antigamente. Então, assim, na sua visão, Isabela, quais as principais complicações para uma retirada de amálgama de forma inadequada? A questão o grande problema é principalmente a intoxicação do sistema nervoso. Isso é o maior problema. Por quê? Porque o mercúrio, ele tem uma atração por células de gordura e ele gruda na bainha de mielina. Então, ele pode causar uma neuroinflamação pesada. E se a pessoa não se atentar para fazer uma detoxicação, isso pode levar ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson. Isso já tem estudos e estudos mostrando isso. Total. Mostrando isso. E aí também leva também ao desenvolvimento de doenças autoimunes, justamente. Uma esclerose múltipla, né? Sim, sim. Justamente quando a gente fala de doenças ligadas ao sistema nervoso, crônicas, vai estar muito ligado. Muito. Né? Aí também isso pode causar, prejudica aí a questão dos anticorpos, né? De tireoidite de Hashimoto, mexe com Hashimoto também, com doenças intestinais, né? Já que o nosso intestino tem mais conexões nervosas do que o próprio cérebro. Então, assim, não tem como, né? Aí, assim, outra coisa que eu acho assim, ainda falho esse raciocínio dentro da medicina em relação aos metais pesados. É que, infelizmente, a gente nunca vai ter uma dosagem fidedigna de metal pesado. Por exemplo, mercúrio, né? Já que a gente está falando de amálgama. Como ele se conecta, se gruda na bainha de mielina das células nervosas, eles vão ficar lá. Então, assim, se eu tenho mercúrio circulante, então a coisa está muito braba. Saindo na urina, circulando no sangue, então a coisa está muito feia. Total. Muito feia. Você tocou, Isabela, num tópico que é exatamente isso. Muitos pecam nesse ponto porque vai querer fazer um exame de sangue para ver se tem um nível alto de mercúrio e tal. E assim, se tiver, tá tendo intoxicação naquele momento, né? Correto? Isso, exatamente. A pessoa está muito intoxicada, né? E assim, claro, se a pessoa estiver fazendo uma detoxicação de metais, eles vão aparecer muito na urina, né? Porque está eliminando, mas nunca vai aparecer fielmente o que tem ali no corpo. O que tem, né? O único exame que seria fidedigno. Oi? Porque no caso o mercúrio, ele além do cérebro, ele se acumulou em outros órgãos que tem gordura ali, né? Sim. E aí não consegue pegar no sangue. Não. Tá lá o mercúrio, a biorressonância pega, né? Sim, a biorressonância diz. Mesmo que não apareça no sangue, ela é capaz de detectar se a pessoa tem, sim, uma contaminação, né? E assim, o único exame fidedigno seria um mineralograma, que eu acredito que por aqui não se faz esse exame, que é feito com um fio de cabelo, pelo fio de cabelo. Uhum. Um fio de cabelo diz quem a gente é, né? Qualquer parte da gente fala sobre o todo. É verdade. Né? Qualquer parte da gente fala sobre o todo. Então, não tem como negar isso. Menina, achei aqui uma citação aqui um trechozinho do livro do Dr. George Manning, né? Que ele fala assim: bactérias presas nas estruturas dos dentes migram por todo o corpo. Elas podem infectar qualquer órgão, glândula ou tecido, além de causar danos ao coração, rins, articulações, olhos, cérebro e colocar em risco mulheres grávidas. Olha como é sério. Saiba que com essas infecções foram descobertas por Weston Price, dentista de um programa de pesquisa de canal radicular de 25 anos. Então, realizado sob os auspícios da Associação Americana de Odontologia e, posteriormente, foram acobertadas, né, essas pesquisas para que não viessem à tona, mas depois, a verdade, ela sempre vem à tona. Uma hora ela vem à tona. É verdade. Não tem como barrar, né? Então, voltando ao assunto das amálgamas, né? Por isso que assim, muitos colegas, né? Ainda vem com essa história, isso é besteira, eu te de qualquer jeito. Beleza, você continua
tirando de qualquer jeito, você continua se intoxicando, você continua intoxicando seu paciente, mas eu escolhi não fazer assim. Escolhi não fazer assim, principalmente por mim, que sou profissional, porque Total. você é paciente, eu chego, removo e você vai embora. E eu fico. Naquele mesmo dia eu posso fazer 3 ou 4, retirar 3 ou 4. Então, assim, quem vai ser mais prejudicado? Você, com Eu, certeza. como profissional. Com certeza. Então, assim, o que eu não quero para mim, eu também não quero para o meu paciente. Eu sempre penso, uso essa lógica. Não, eita, será que eu faria isso na minha boca? Não, não faria isso na minha boca, então não quero fazer na boca de ninguém, Total. né? Uma das coisas que eu mais penso nos meus atendimentos é isso. Eu não gostaria que ninguém fizesse em mim, então eu não vou fazer. Total. Então, Total. assim, por isso que a gente toma todas as precauções, né? As pessoas acham, às vezes, que, isso é besteira fazer isso. Tipo, paciente chega para mim, analisa os exames laboratoriais. Paciente está com deficiência de vitamina D. Paciente, você vê que está inflamado. Aí eu vou fazer um procedimento desse no meu paciente, que vai mexer com o sistema imunológico. Mas como assim vai mexer com o sistema imunológico? Porque é um procedimento que envolve algo tóxico. Então, e você não usa, não faz a proteção? Faça a proteção. Mas mesmo assim, o corpo ele reage. O corpo, Total. o corpo é como se o corpo soubesse o que a gente está fazendo ali. É uma agressão, né? Total. O corpo entende como algo, como uma agressão. Então vai ativar o sistema imunológico. Então, se o paciente está ali com deficiência de vitamina D, né? Estou só citando um parâmetro, né? E ele tá, sei lá, fígado inflamado, intoxicado, né? Cheio de parasita. Aí eu vou chegar e vou botar a mão e vou fazer. Não, não vou fazer. Olha, você vai esperar, mas eu já esperei sim, mas você vai esperar mais um pouquinho. Vamos fazer esse desinflamar primeiro. Vamos colocar os nutrientes aqui. Vamos organizar a casa para poder fazer, Total. né? Total. Então existe todo esse cuidado prévio para ser. Ah, e depois que tu estiver suplementando aí 30, 40 dias é que a gente pensa em agendar. Ô, 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 Aí, Isabela, e eu vi, você vê como é interessante esse assunto que você está falando. Está falando aqui de amálgama, mercúrio, uma intoxicação crônica ali que está acontecendo, que causa inflamação. E eu lembro que eu escutei de uma professora na faculdade de nutrição, sabe o quê? Eu escutei que desintoxicação era besteira. Como é que eu vou limpar um corpo? Vamos lá. Digamos que a gente tirou a amálgama, mas e o mercúrio que está lá acumulado nos tecidos? E lá? E o espaço intra e extracelular? Ninguém vai resolver, não? Se não fizer um tratamento adequado, muitas vezes a gente tem os produtos muito bons da Rio, né? Da homotoxicologia, que são detox muito bons de nisso. rio. Isso. Detox de rio. Isso, muito bom. Então, assim, imagine, enquanto para muitos que não entendem, falam que detox, né, é uma moda, para quem entende de nutrição e saúde e odontologia biológica, sabe que é uma necessidade, não é uma modinha, como muitos falam aí, por pura ignorância, é uma necessidade. Você viu, né, Isabela, o Robert Kennedy, né, que é o secretário da saúde lá dos Estados Sim, Unidos, soltando informações valiosas, soltando informações que aqui no Brasil chamam a gente de louco, chamam a gente de mentiroso. E o cara lá, na maior nação do planeta, tá falando exatamente sobre as causas das doenças, as causas por trás do autismo, sim, causas do TDAH, causas das doenças crônicas, e uma das causas é exatamente a intoxicação ambiental, né, que ele exato, tem falado bastante. Né? exato. Então vê como tá tudo ligado com o que você tá falando. Tudo É, ligado. porque se a gente sempre houve esse cuidado, né, dessa questão ambiental, quer dizer, que mercúrio faz mal para a natureza, porque vai ser bem para mim, né? A Arlete perguntando aqui que se tem algum suplemento específico para detoxicar da amálgama. Não, não existe um suplemento específico, existem estratégias. E geralmente o que eu faço com meus pacientes, porque não adianta, enquanto o paciente tem amálgama na boca, eu fazer um detox. Por quê? Eu vou fazer como enxugar gelo, é um trabalho de enxugar gelo. Então,
essa questão do detox de mercúrio é sempre feito no final do tratamento. Acabou a última remoção de amálgama, aí sim vamos fazer o detox. Vamos fazer aí 30 dias de detox, tá? Dá o Perfeito. suporte para o fígado, dá uns dias de suporte para o fígado, e aí depois a gente inicia realmente o detox sim de amálgama, que é feito com fitoterápicos, com tinturas, né? Com a homeopatia também, para quem se adequa com a homeopatia. Então, assim, existem várias formas de fazer, mas enquanto você tá fazendo, inclusive soroterapia também, né? Agora a soroterapia é agressiva, porque sai arrastando tudo, né? Sim, Sai arrastando tudo, um EDTA cálcico, um EDTA sódico, né? É, arrasta tudo. perfeito. Aí, E, e, assim, é, arrasta metais e arrasta os nutrientes também. e é interessante a pergunta dela, Isabela, que, por exemplo, se você tem amálgama e você usa, por exemplo, um quelante, pode ficar bem pior, né? Isso, Porque vai pro sangue, né? isso, Vai lá, vai pegando ali no dente, se for oral principalmente, vai passar ali em cima do dente, vai puxando, ali vai jogando pro sangue. Você vai engolir. É o caso do Lugol, né? Se você toma. O Lugol, ele é um quelante, né? Então, você vai tomando ali, muitas vezes você vai se acumular de mercúrio, tentando melhorar, né? Então, também tem que ter essa visão para, na tentativa de curar, não matar, né? Ver como é. isso. Patrícia perguntando aqui, que é minha paciente, inclusive. Arlete também. Se o dente de canal está relacionado a várias doenças, a remoção dos dentes não vai acarretar problema de saúde? Pode acarretar. Se o paciente não for preparado para o procedimento, né? No caso, se o paciente tem deficiências hormonais, tem deficiências nutricionais, está inflamado, vou ter outro problema. Eu vou tirar um problema e causar outro problema. Poder causar aí a cavitação, né? A formação da cavitação, né? Que é uma forma imunológica do corpo reagir, né? Porque se No caso, forma cavitação justamente por conta das deficiências dos nutrientes, dos hormônios que o osso precisa para formar ali um osso novo. e tem um Então, ligamento, né? Tem isso, que, na hora da retirada do dente, tem que tirar o ligamento ali também. tem que fazer uma boa curetagem, tem que fazer a asepsia bem feita daquela cavidade. Justamente por isso que a gente usa ozônio, usa água ozonizada, usa, pode usar também a técnica PDT com azul de metileno e o laser, usa o PRF, que é feito com o próprio sangue. Tudo isso para ajudar na neoformação óssea e evitar justamente outro problema, que é a cavitação, E, né? e, e a pergunta dela é muito interessante mesmo, se a gente for parar para pensar, né? Porque, assim, tem casos, né, Isabela? É importante também a gente pensar sobre isso. Que, por exemplo, vou citar um exemplo. Né? Tem casos que, se você não tirar o dente, realmente você não consegue se Não. recuperar. Mesmo que, assim, porque querendo ou não, quando você tira o dente, meio que o problema maior você resolveu. Embora muitas vezes vai ficar uma cavitação ali. Mas o canal, na minha visão, ele é, ele é pior do que o canal, ele acaba sendo pior do que a cavitação de forma geral. Porque, querendo ou não, tem um foco ali muito grande, sendo que a cavitação também é outro BO, É. né? O Wellington, fala aí um minutinho que eu vou ter que só me ausentar aqui. Um minutinho. Já Tá. tô Vou, voltando. vou responder aqui a pergunta de Edson. Edson colocou, no caso, Tá a lá. retirada de amálgama faz mal para o paciente, para o dentista e para o TSB. Edson, cara, se a retirada de amálgama não for segura, como a Isabela tem falado aqui, se não tiver toda a preparação adequada, a retirada de amálgama vai fazer mal para o paciente e vai fazer mal para o dentista, para todos que estiverem na sala, tá? Porque a retirada de amálgama de forma indevida vai fazer com que aquele gás que vai ser produzido pelo motorzinho ali em cima da amálgama seja inalado, tanto pelos profissionais que estão ali quanto pelo paciente. Então vai prejudicar sim todos, tá? Então é por isso que tem que ter um jogo de cintura, tá? Todo um jogo de cintura. Patrícia perguntou. Aqui, olha a pergunta de Patrícia, Isabela aqui, ó. Sim. Quer,
Quer dizer se cada dente está relacionado a um ou alguns órgãos. Tirar esses dentes vai afetar os órgãos relacionados? Total. Total. Sim. E quando você vê, inclusive, Isabela, quando a gente terminar a live, vamos postar. Eu posto ou você posta e me marca se você postar. É aquela foto lá, exatamente da relação dos dentes com os órgãos, né? Que Sim. é muito interessante, que tem os meridianos ali. Então, Patrícia, de fato, quando você mexe no dente, ou o seu dente tem um canal, ou o seu dente tem algum problema ali, ou uma cárie mesmo, significa que você vai ter um problema, geralmente no órgão relativo. E é muito interessante, Isabela, quando eu fui investigar esse, no meu caso, bateu total. Eu bateu total. Os Sim. problemas que eu tinha nos dentes tinham uma relação direta com os meus órgãos subjetivos, digamos assim, quando fala focando no dente, é muito interessante isso. Então eu percebi que meus dentes relacionados com o intestino estavam doentes, por exemplo, Ah, e por aí vai. peraí. Ele falou alguma coisa de TSB, não foi, Edson? Beleza? Na hora que eu saí, Foi. o TSB é o técnico, né, de saúde bucal. Claro que vai prejudicar também. Por isso que o dentista usa uma máscara especial, tá? Existe uma máscara com filtros que é justamente para vapor tóxico, que é uma máscara que até os cabeleireiros americanos usam para fazer essas progressivas, nos salões, diga aí. Nos salões de beleza se usa. E aqui, quando a gente coloca uma máscara daquela que posta, aí chama a gente de palhaço, sensacionalista. Meu filho, eu tô me protegendo. Se você não quer, então tanto o dentista como o ASB, o TSB, usa também a mesma proteção. Usa capote, usa óculos de proteção, usa máscara, tá? E quando a gente termina, tudo, tudo que a gente usa é eliminado. É, Essa parte, né? Joga tudo fora. a gente pensa na pandemia, né? Você vê o tanto de profissional que se vestia como se fosse para a Lua, e aí vão zombar agora do dentista que vai tirar um metal do dente, né? Então, assim, muitas vezes é uma incoerência muito grande, né? Ali nesse âmbito, né? O cara teve um medo danado de um vírus, e aí não tem medo do metal, não tem medo das toxinas que são tão prejudiciais quanto um vírus. Sem Isso, sombra de dúvida. isso. É como eu falei, né? É que o paciente vai embora, mas a gente fica no ambiente. Por isso que o ambiente é preciso ter uma circulação, né? Ou os pacientes agendados são os últimos pacientes do expediente, tá? Então tem todo esse cuidado, todo esse cuidado. O paciente, a boca fica toda isolada, respira hidrogênio molecular ou oxigênio, tá? Geralmente eu uso um dos dois gases durante o procedimento. Então, o paciente não respira o ar ambiente enquanto a gente está fazendo o procedimento. Uhum. Olha essa pergunta de Arlete para você, Isabela. Sim, sim. Ela diz assim: depois de extrair os dentes de canal, com quanto tempo se coloca o implante? Porque tenho dois canal na frente, elas vão ficar banguela. Então, deixa eu te responder essa pergunta, Arlete. Nesse caso, né, pode-se fazer uma prótese imediata, provisória. Pode fazer uma prótese provisória. No caso, se a pessoa, como é anterior também, tem outra solução, fazer um implante com carga imediata. Porém, o paciente precisa estar muito bem de saúde. Porque se ele tiver com um marcador importante e alterado, corre o risco até de perder o implante. Olha só como é É, sério. é sério. Mesmo sendo implante de zircônia. Mesmo tendo implante de escolha. Exato. Mesmo sendo. Então, assim, quando o paciente. Não, mas tem pacientes que preferem esperar pelo menos 3 meses para poder colocar o implante. Pelo menos 3 meses. É um tempo mínimo, Para preparar o vamos dizer. corpo ali, né? Para ver o terreno biológico, para Isso, trazer a nutrição adequada e tal.
E você está falando um ponto, Isabela, muito importante, porque uma moça me perguntou o seguinte: Wellington, você conhece um dentista biológico que atende em Campina Grande? Inclusive, ela até lhe conhece. Ela disse: não, a doutora Isabela atendia lá, mas agora parece estar em poucas vezes. Foi assim que ela me disse. Aí eu fui e perguntei para ela: pronto, você já conhece a Isabela? É a única que eu conheço também ali na região, pelo menos que eu tô lembrado. Acho que tinha outra. Mas aí eu perguntei para ela o seguinte, né, Isabela? Como é que anda o seu intestino? Como é que anda a sua tireoide, né? Ou seja, como é que está a sua nutrição, né? Porque às vezes a pessoa foca em uma coisa que ela não pode fazer agora, hoje, por exemplo, e ao invés de também já começar a fazer algumas coisas que estão ao alcance dela. Por exemplo, parar de comer glúten, por exemplo, tomar água com sal, tirar os alimentos inflamatórios, parar de comer açúcar, tomar sol, exercer gratidão, ou seja, fazer aterramento. Ou seja, às vezes a gente foca na, Tomar sol né? sem protetor solar. Né? Que é uma fobia do sol, né? E a Arlete, ela fez outra pergunta. Wellington, quando você removeu o dente, teve problema no órgão relacionado? Fez suplementação para melhorar? Boa pergunta, Arlete. Bom, o que acontece, Arlete? Antes de me tirar o canal que eu tinha, eu acabei descobrindo que eu tinha alguns problemas autoimunes, né? Então, eu acabei desenvolvendo lúpus e acabei desenvolvendo também retocolite ulcerativa, né? Que é um problema no intestino É grosso. outra. É porque um autoimune puxa outra, né? Exato, perfeitamente. E aí, Arlete, o que acontece? Quando eu tirei o canal, foi um divisor de águas. Assim, por isso que eu brinco muito, Isabela, que assim, eu falo muito do canal porque na minha região, particularmente, eu acho, não só na minha região, né? No Brasil, de forma geral, faz muito canal, né? E infelizmente a gente, Isabela, tem uma paciente minha aqui, ela tem 78 anos. E ela tem canais. Agora imagina a senhora com. Já começou a desinflamar, com resultados incríveis, mas ainda tem zumbido no ouvido. E aí, zumbido no ouvido, ela tem mais de 2 canais. Ela tem, na verdade, uns 4 canais, Isabela. Olha só, olha como é sério o quadro. Mais de 4 canais. Ela tem implante de titânio. Ela tem amálgama. Agora imagina como é que eu vou explicar para O uma combo senhora. completo, o combo completo. Como completo. Como é que eu vou explicar para essa senhora, Isabela, que a causa é os dentes dela? E eu já expliquei, ela já entendeu. Só que agora imagina como a gente tem que ter um jogo de cintura. Sim. Uma senhora de 78 anos, eu não vou mais tirar canal. Depende, no caso dela, assim, porque assim, é complexo. Ela me contando já teve muito sofrimento. Então eu tenho que levar em consideração isso. E aí, por mais que eu queira, muitas vezes você bota na balança, né? O que fazer diante de um paciente que tá debilitado, assim, tipo, o terreno biológico tá melhorando, mas a idade. A idade é É, um fator. eu tenho um caso. Eu tenho um caso Sim. de uma Também. paciente mais ou menos dessa idade. E que estava com um terapeuta também, lá de Recife. E aí já fazia quase um ano que ele vinha tentando convencê-la a A retirar os fazer. dentes de canais e tudo mais. E ela resistente, 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 até que ela resolveu. É assim, o paciente tem que resolver por ele. A gente É, joga a informação, mas a gente total. não obriga a nada, a gente sugere. Total. A Total. gente sugere porque a gente sabe dos malefícios. É Total. o ponto. Então, o paciente tem que estar decidido a fazer. Porque se ele tiver com dúvida, não, não, você que vai decidir. A gente mostra, coloca todinho os prós e os contras e no final o paciente é que decide. Então, essa senhora, ela decidiu realmente tirar. Estou decidida, vou tirar Tirou? os dentes de canais. 3. Tirou 3. Tirou? Tirou. Ela tinha um problema bem sério no joelho esquerdo, que ela mancava. Então, assim, retirou, a gente fez a retirada e com 15 dias que ela voltou, ela não estava mais mancando. Total. Eu acredito total, Isabela, é impressionante. É o que você está Aí, falando aqui. quando ela chegou, porque tinha um corredor que ela veio, abri a porta, ela veio. Aí eu disse,
Sabe uma coisa A mais senhora linda? pode voltar, a senhora pode voltar, vá lá pro começo do corredor e vem andando. Aí eu disse, a senhora não tá mais mancando. Ela, aí foi de novo, voltou. Aí ela disse, meu Deus, por isso Total. que sábado na festa da família eu dancei muito. E todo mundo dizendo, como você tá disposta, você tá dançando muito. Nunca mais, fazia tempo que você não dançava muito. Essa mulher, porque meu joelho não dói mais como doía. Tipo, Incrível. tipo, melhorou 80%. Total, Isabela. Total. É impressionante. É impressionante a gente vê milagres, né? Pessoas que estão de cadeira de roda, voltam a andar. É assim, só sabe quem vê, né? E eu tô tentando convencer ela, Isabela, ainda. Eu tô com essa esperança. Ela é uma pessoa determinada, eu acredito que em pouco tempo eu vou convencer ela, né? E você me contou mais esse caso aí, me motivou mais para convencer ela. É. Inclusive, quando terminar a live aqui, eu vou ligar para ela, né? E já vou falar essa ideia aqui para ela. E teve, ela também teve outra melhora também nos marcadores da tireoide, que também ela não tinha autoimune, mas os marcadores da tireoide, por mais que ela suplementasse, nunca estavam em níveis ideais. Entendi. E aí teve uma melhora também nos marcadores da tireoide. Não, é impressionante. É impressionante, Isabela. E assim, por isso que eu amo a odontologia, né? Eu fico com vontade às vezes de fazer odontologia, mas eu prefiro ter contato assim com vocês e tal, porque é um trabalho realmente espetacular, né? Eu vejo documentários, vejo casos reais, né? Pessoas que são meus pacientes e fazem tratamentos, e os resultados são incríveis, realmente é incrível. Então, é apaixonante. Só sabe quem vê na prática. Você que está na linha de frente aí, você cada vez mais o nosso desafio é convencer, né? O nosso desafio é mostrar. O nosso desafio é muitas vezes fazer realmente o paciente acreditar, né, que precisa disso e que é uma necessidade. E nesse caso é interessante, Isabela, que eu pisco o olho, tem médico passando remédio para colesterol para ela. Eu pisco o olho, tem médico passando remédio para o coração para ela. Aí eu disse, tentando explicar para ela. Agora imagine como é difícil, né? Explicar que tem gatilhos aqui. Agora deixa eu te contar, Isabela, eu tirei o glúten dela, total. A mulher ficou sem glúten, ficou sem leite, ficou sem os alimentos inflamatórios. Ou seja, uma senhora de 78 anos, do sertão, é uma coisa assim, quase meio que impossível. Então, Difícil. é difícil. Então, tratar os dentes, se eu conseguir isso, eu acho que os dentes a gente vai conseguir. Menina, Né? essa minha paciente, que tem 70 e poucos anos, ou já faz, eu acredito que uns 6 meses que ela tá só na dieta carnívora. Olha Só na carnívora. E ela disse que tá muito bem. aí. Muito bem. Emagreceu, né? Porque a gente que é mulher depois entra na menopausa, a gente ganha peso, é difícil, né? Isso Total. também sobrecarrega as articulações e tudo mais, que tem o desenvolvimento de osteoporose, né? Então, tudo isso a gente tem que se preocupar, né? E buscar estratégias justamente para que as coisas não desandem. Olha, a Divisão. pergunta da Josineide. Seria necessário fazer para saber se o paciente é ou não compatível com o implante. Aí, com o implante de titânio, você está falando? É assim. A gente tem um instrumento que é a biorressonância. Então, a gente pode testar a biorressonância, tá? O titânio, ele é compatível, um material compatível? É compatível, tá? Porém, ali a gente não tem só titânio. Tem tem óxido de alumínio, é uma liga metálica, na verdade, né? Então, em algum momento ali, lá vem o sistema imunológico de novo. O sistema imunológico ele vai reagir contra aquele corpo estranho. No momento que ele reage, então o corpo começa a promover reações que vai provocar oxidação da liga metálica. Então, essa oxidação vai levar o quê? Inflamação. Lá vem de novo. A inflamação de novo. Então, Eu, o nosso corpo não foi feito para ter metal. Pronto, isso é fato, né? E quando a gente fala de implantes cerâmicos, a cerâmica, ela é uma substância, a zircônia, ela é inerte. Ela não reage com o corpo, não tem reatividade com o corpo, né? Segundo lá os europeus, que eles assim estão muito à frente da gente nessa questão dos implantes cerâmicos, eles assim ousaram dizer, eles ousam dizer
que o implante cerâmico é melhor que o próprio dente, porque ele Olha não só. reage, ele não tem interação com o corpo. Olha só que informação, né? Sim. É, Aí eu, isso. nossa, tô chocada com isso, mas tudo que ele diz faz sentido, porque o dente não, o dente é um órgão vivo que tá ali, justamente em interação constante com o corpo, né? Por isso que a gente tem essas, é, como é, essas relações com o desenvolvimento de doenças, né? Que sugerem, ajudam a desenvolver doenças, enquanto a cerâmica, a zircônia, não acontece isso. Verdade. Eu lembro, Isabelle, do exemplo que o Dr. Laí dá. Eu sempre falo no Dr. Laí porque eu amo o Dr. Laí. Dr. Laí é uma. Acho que quem não ama o Dr. Laí, né? Eu acho que quem não ama o Dr. Só os Laí, na verdade, é invejosos. Só os invejosos. só os invejosos. E eu lembro ele contando, falando sobre implante, Isabelle, e ele contando no caso de uma mulher que estava lá no centro ali de São Paulo e de repente tá pegando a FM e a mulher começa a ouvir voz e diz, eu tô ficando doido, tá não tá ficando doido não, tá dando conexão com a FM, de tanto implante que ela tem de titânio, de Sim. tanto metal dando conexão, né? Então, são casos que, às vezes a gente brinca e tudo, mas são casos reais, né? São casos de que é, olha a importância da gente estar sempre estudando, né? Que você vai vendo coisas e aprendendo coisas que, infelizmente, para a grande maioria é bobagem, para a grande maioria. Tem gente que diz, você está ficando doido. Quando vai ver, você está com um canal, está com um implante ali, está com uma inflamação crônica ali na boca, você está com bipolaridade, e aí vão dar um monte de remédio para você, e aí não vai investigar os dentes, não vai na raiz do problema, né? Então, vê como é importante essa visão. E, Isabelle, Edson perguntou, olha essa pergunta do Edson aqui. E sobre o dente siso, tem os quatro. Edson, eu tirei os quatro sisos, cara. E gastei dinheiro, bastante. Mas a questão não foi essa. A questão que foi assim que eu terminei, Isabelle, quando eu terminei de tirar o último siso, tirei o último siso, dentro de 1 ano e 2 meses eu tirei os quatro. Tiro e queda, Isabelle. Quando eu terminei de tirar os quatro, foi o período que eu fiz um canal, foi aí que eu descobri que tinha lúpus. Tiro e queda. Então, assim, eu acredito que siso ah, deve ser tirado em último caso. Em último caso. Assim, de Sim. fato, né? É aquela coisa que, infelizmente, tem muito dentista que já fala logo em tirar de qualquer jeito. Não, tem que tirar. Eles dizem assim, muitos. Me disseram isso. Só que eu tinha um, Isabelle, que ele estava de fato aquele, eu acredito que eu tinha que tirar. Porque ele estava empurrando o outro, estava lá embaixo e tal. Era um caso. Mas eu tinha dois aqui que não era assim. É, Então, sim, quer comentar? para realmente, para realmente retirar, tem que ter indicação, a indicação certa, né? Se é um dente que está provocando reabsorção nos dentes vizinhos, o dente está cariado e está ali numa posição desfavorável, desconfortável, né? Promovendo inflamação, então sim, aí nesse caso a gente indica tirar. Mas no caso do dente estar ali quietinho, não tá te incomodando, não tá fazendo nada, deixa quieto. Deixa quieto. Tu não tem que mexer no que tá quieto, Pô, né? É igual você mexer, tem ali um enxame de abelha, ele tá lá, quietinho lá, o enxame de abelha, vai mexer, vai ter problema. Vai ter problema, né? E nesse caso, são as questões das cavitações, né? total. E agora, olha outra questão aqui, que já vi dois comentários aqui, e Hum. você vê que é um assunto bom, né? E eu vou deixar você falar bastante sobre isso, que é muito importante, né? É uma necessidade de falar sobre isso. A gente vê todo mundo botando aparelho ali, porque de fato ninguém fala também, ninguém fala para as mães, né, que a deficiência de K2 pode contribuir para que ela tenha filhos com problemas nos dentes, né, e etc. Enfim, essa questão da nutrição. Mas qual a sua visão, Isabelle, aqui respondendo a pergunta de Merielle, que é uma querida, uma aluna nossa, assim, que ela diz assim: eu quero saber sobre o aparelho dentário fixo e Edson, também sobre o aparelho, usa o aparelho, a dentista indica que tire, porque não tem espaço. O que é que você diz para essas duas pessoas? É assim, hoje a ortodontia já evoluiu bastante, né? E esse negócio de tirar dente não tem mais. Pelo menos eu vejo colegas, não daqui, de São Paulo, do Rio, que fazem ortodontia dentro da visão integrativa, não, não recomendam retirada de dentes.
Não. Total. Não, só se for um caso, como eu disse, né? O dente está incluso e que está prejudicando, vai prejudicar mais do que ajudar ali, então realmente tira. Mas no caso de ortodontia, não se tira mais dente. Não se tira, tá? Não se tira. Então, hoje a gente tem os alinhadores, né? Que são menos invasivos e não tem metal, né? Propicia você ter uma higiene boa, que o aparelho ele interfere muito nessa questão da higiene. Muitos pacientes, quando retiram o aparelho, estão cheios de cáries. E eu acho interessante. Isabel, seria, Oi? seria o Vision. Invisalign ou similar, né? Fala mais. Similar, porque hoje. Detalha mais. Oi? Detalha mais. Detalha mais. Não, é porque o Invisalign é um alinhador ortodôntico que é como fosse assim, o pioneiro. Hoje a gente tem outros similares que fazem o mesmo trabalho do Invisalign com um custo menor, entendeu? E também tem outra questão, né? Que até a doutora Rosinéia, ela trabalha Ela fala muito, muito, né? é especialista nessa parte da questão miofuncional, né? Porque todos os pacientes às vezes fazem tratamento ortodôntico e tem recidiva. Os dentes voltam a não ficar em conformidade como o paciente desejava. Porque ortodontia não deveria ser sobre alinhar dentes, mas sobre organizar o sistema estomatognático, porque a boca, né, é um microsistema. Tem os dentes, tem músculos, tem nervos, tem a língua. Então, tem muitas estruturas que precisam ser organizadas, na minha opinião. Hoje, a minha visão é: se eu pego um paciente, é respirador bucal, ou tem a mandíbula muito para dentro, micrognetia, ou a maxila muito para frente, né? Então, precisa ser trabalhado essa questão miofuncional primeiro, e aí depois ir sim para a questão de alinhar os dentes. Porque você não adianta, de nada adianta você alinhar dente se a tua língua tá mal posicionada, tua musculatura não tá bem. Não adianta, você vai gastar e gastar e gastar. É. E é interessante você estar mencionando, né? Porque a quantidade de pessoas que tem o maxilar fino, né? Que tem exatamente uma posição do queixo com relação ao lábio superior, tudinho. É exatamente isso que você está mencionando. É você que é bem amiga de Rosiné, e Rosiné é uma pessoa incrível que fala sobre esse assunto. Né? Sempre que eu vou no consultório dela, ela sempre bate nessa tecla. Ela diz, Wellington, nós temos que melhorar a respiração. Isso. Então, se tem alguém, né? Boca, Se tem alguém que. boca não foi feita para respirar, foi feita para comer e para falar. É total. E é interessante, Isabela, que antigamente, até os 21 anos, eu respirava, de fato, até 21 mais ou menos, respirava pela boca. E aí eu sempre tive o maxilar muito fino. E aí você vê como faz todo sentido o que a Rosângela fala. Primeiro, depois eu comecei a comer carne também, e ajuda nessa questão. E segundo, comecei a respirar pelo nariz. Então faz total diferença. Aí você E melhora a qualidade do sono, melhora a sua cognição, melhora a circulação cerebral, a oxigenação do cérebro, né? Então você vai melhorando tudo. total, total. Olha, minha gente, como a odontologia é complexa, meu amigo. Não pense que é muita informação. Então, esse assunto aqui que a Isabela está entrando agora, meu amigo, é assunto para outra live, porque é que ela está falando antes do aparelho, ou seja, o dentista, na visão convencional, ele pensa logo no aparelho, né? Mas aí, nessa visão que Isabela tá falando, é exatamente você pensar outros aspectos, como a respiração, ah, que está contribuindo para você ter dentes tortos. Isso. E eu, assim, dente torto, né? E o que mais contribui para ter a gente ter dentes tortos é a alimentação. É a alimentação, entende? Tem uma amiga, e aí ela dizendo, todo mundo me chama de louca, porque eu comecei a introdução alimentar dando carne pro meu filho. Dando caldo de ossos, dando caldo de ossos, dando carne pro bebê. Vai ser Aí, super bem, né, é, Isabela? isso, exatamente. Aí eu falei, não, você tá certíssima, continua sendo louca.
continua sendo louco. A gente que foi ensinada errado a dar para os nossos filhos fruta, logo frutas docinhas, né? Molinho, né? É, Coisinha molinha demais. exatamente. Ali até você ficar adulto, né? Papinha. Aí os caras adultos, tudo comendo coisinha mole, A né? E dar não... purê de batata. Então, assim, a gente iniciou errado, fez errado, porque você vai viciar o corpo no carboidrato, Verdade. né? Verdade. Total. Total. Então é isso. Então é isso. A, toda a nossa questão de desalinhamento dentário vem da nossa alimentação errada. Ô, Isabela, mas por exemplo, você já conhece um pouquinho, até eu comentei contigo, a doutora Rosinéia conhece também bastante. Eu tirei o aparelho convencional há um período já significativo e eu penso em colocar um alinhador similar ao Visionline, por exemplo. Né? Então, assim, por quê? Porque eu já tenho uma nutrição, né, Sim. adequada. No meu caso, são exceções, né? Porque para chegar onde eu cheguei, eu tô há 7 anos estudando. Então, assim, não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Tem toda uma história. Então, assim, para mim e para outras pessoas que também, assim, já estão cuidando da nutrição, já tem todo uma base, digamos, né? Já estão respirando pelo nariz, né? Eu sei que tem o tratamento do miofuncional. Mas, Isso. por exemplo, digamos que a gente, por exemplo, no meu caso, eu acredito que eu não vou fazer, não penso em fazer o miofuncional agora. Mas, no meu caso, você é a favor, como um dentista biológico, de usar esse alinhador similar ao Visionline? Porque assim, o meu plano era dar uma alinhada, não muito, né? Assim, mas eu tenho que ajustar meus dentes. Ali eu quero meio que dar uns empurrão nele. E tipo, eu fui numa dentista convencional, e sabe o que ela disse? Isabela, eu fui só para ouvir a opinião dela. Olha só. Ela disse, Wellington, você vai ter que tirar um dente aqui e um dente aqui. Eu disse, eu vou tirar meu dente? Eu tenho teimoso, eu vou ficar fazendo tudo todo, mas eu não vou tirar, né? Então, assim, e aí? O que é que você Eu, diz aqui para o no, no, doutor? no seu caso, eu teria que avaliar para poder dizer a você, olha, Wellington, não faça Invisalign. Uhum, Ou faça Invisalign. sim. Ou faça primeiro o ajuste miofuncional, né? Então tem que avaliar. Tudo tem que ser Aí, pessoal, agora avaliado. aqui a gente veio para buscar ajudar vocês. Agora Minha eu tô gente, sendo ele tá perturbado. fazendo, tá querendo fazer uma consulta aqui na live comigo. Não pode isso. Eu vou lhe procurar. Agora você vê, Isabel, como esse assunto é importante. Ver como esse assunto é muito importante. Olha, Ou seja, Patrícia dizendo aqui, ó, fica imaginando aquele aperta-aperta do aparelho. Não me faz mal. Não me fez mal. Ah, sim, é porque assim, toda vez que você vai no ortodontista que ele faz aquele ajuste, o sistema ósseo, né, da boca, maxila, mandíbula, entra num processo de, é, reabsorve e forma osso de novo, absorve e forma osso de novo. Eu mesmo peguei um caso de uma paciente que ela já fez 3 vezes tratamento ortodôntico, vai tirar agora, graças a Deus, mas ela tem alguns dentes com reabsorção radicular, olha porque só. por movimentação excessiva do aparelho ortodôntico. Então, assim, são as coisas que a gente vai vendo, né? Aí é complicado isso. A questão também da contenção ortodôntica que deixam fixas, né? Principalmente na parte inferior, anterior e inferior. Então a contenção ela gera também uma questão, uma disfunção, né? Porque aquele metal ali ele é uma liga de níquel-titânio. E com a saliva, né? Reage com a saliva e vai liberando aqueles íons, os elétrons, que vai desequilibrando o corpo. Vai desequilibrando. Principalmente o sistema urogenital. Então, influencia, assim, diretamente. Diretamente. Por isso que quando o paciente chega com aquilo, eu digo, ó, vamos tirar isso aqui, que isso aqui não dá certo. Não rola deixar isso aqui, não faz sentido deixar isso aqui. Principalmente o paciente tem lá os dentes alinhados. Não tem dentes inclusos. Não tem nada. Não tem pra que estar com aquilo ali. Só juntando sujeira e prejudicando o corpo. Você falou um ponto muito importante, Isabela. Tudo que você tem falado é muita informação importante. Eu queria dar um parênteses no que você falou aí sobre exatamente juntando sujeira no dente. Olha como é sério.
Olha como é sério, né? Ou seja, você vai observar que pessoas que estão usando um aparelho de forma geral, principalmente o aparelho convencional, eles têm, assim, eu lembro que quando eu usava também era um bafo de jacaré, um bafo podre. E tipo, porque vai juntando o tártaro ali e tal, tudinho. De fato, o dente vai acumulando sujeira ali, né? É E difícil você higienizar, você não consegue higienizar 100%. Muito pronto, complicado, né? E isso pronto. vai gerando também problemas periodontais. Hoje a gente tem diversos estudos mostrando que quanto. Eu não entendo, porque aí eles falam lá, né? Tem estudo de doença periodontal mostrando que causa problema cardíaco. Oi, por que causa problema cardíaco? E por que as outras coisas não podem também causar problemas à distância? Exatamente. Há meio que uma. Não Fica há a uma pergunta, a contradição. 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 Né? Então, assim, olhe que assunto importante. A gente nem teve. Nós temos que marcar mais live. Na verdade, a gente conversar Vamos aqui lá, tem, né? vamos lá. Você vê, você começou aí. Nós nem entramos no flúor. E Não, coitadinho que lá no começo, lá, você mencionou lá no início. E infelizmente, né, Isabela? E infelizmente, tá todo mundo usando flúor à torta e à direita. É impressionante ainda. Ainda, se você for observar assim, ninguém fala sobre flúor. e uma das primeiras coisas que eu pergunto pro meu paciente, você ainda usa creme dental com flúor? Total. A primeira Total. coisa que eu pergunto é, joga fora. Joga fora. Mas, doutora, o que eu vou usar para substituir? Nada. A gente vai ver aqui. Ó, não adianta. Eu faço meu paciente entender que a cárie ela não é uma doença dentária. Ela é uma doença sistêmica que está Total. ligada principalmente ao fato da desnutrição. Se Total. eu tenho uma vitamina D baixa, K2, né, que geralmente as pessoas não suplementam K2, no geral não suplementa. Então, tem que ter a vitamina D com K2, que a K2 é o GPS do cálcio. Para o cálcio ir para o lugar certo, que são os nossos ossos e os dentes. Não, e você falando aí nesse ponto, é impressionante, Isabela. É impressionante a quantidade de profissional de saúde passando cálcio para os pacientes. Passando cálcio sem K2. Passando cálcio sem K2, passando cálcio sem Esse K2. não dá. E, E assim, a suplementação de cálcio a gente tem que ser bem, assim, tem que ter cuidado com a é suplementação do tudo. cálcio, né? É. E é interessante, Isabela, que se a gente lembrar do Aston Price, né, que é muito bom falar sobre ele, porque ele além de dentista, ele era nutricionista. Isso. Então eu gosto muito do perfil dele, né, assim. E, e assim, a vitamina K2, a vitamina D3, e como você falou, né, cárie é um problema nutricional. É um problema, começa no intestino, começa com a Claro. disbiose, né? Uhum. E os dentistas ainda estão falando, Isabela, ainda estão falando que cárie se trata com flúor. Isso aí é o que a gente aprende na faculdade, né? A gente acredita cegamente que é isso e acabou. Mas a verdade não é essa. Infelizmente, não é essa a verdade, não é? O que justificaria, o que justifica, você percebe, chega um paciente para mim, paciente, você percebe quando o paciente tem uma boa higiene e quando não tem também. Mas o paciente tem boa higiene, excelente higiene. E, nossa, tem muita cárie. Ou tem muito tártaro. Mesmo porque o tártaro vai ficar localizado, né? Ele não é. Quando o paciente tem uma higiene ruim, ele é generalizado, mas quando não tem, ele é localizado. Então aí a gente entende, não, isso aqui não é por causa da. Não, isso aqui, olha, vou logo tirar a sua culpa. Isso aqui não é culpa sua, da sua higiene, tá? Por isso que eu peço os exames de sangue. Tem paciente, a maioria dos meus pacientes, eles já vêm sabendo o tipo de atendimento que eles querem, porque já cansou, Já tentou tudo, né? já tentou tudo, entendeu? E o médico também, graças a Deus, né, estão surgindo profissionais médicos, nutricionistas que estão encaminhando os pacientes. Ó, Total. a gente fez tudo que era para fazer. Então, meu filho, agora dentista agora.
Não, Isabela, você vê como é, Isabela. Eu sempre tive canal dentário. Perdão, eu sempre tive a cárie. Detalhe, sempre tive intestino preso. Detalhe, sempre comi porcaria. Detalhe, sempre tive desbiose. Detalhe, sempre tive desnutrição crônica. Detalhe, eu estava todo inflamado, não tinha como ter saúde dos dentes. Olha o detalhe aqui, Isabela. Isso. Quando eu trouxe a nutrição integrativa e funcional, sabe o que aconteceu? As cáries sumiram. Ou seja, aquele problema que eu tinha, aquela preocupação que eu tinha de ter cárie, eu não preocupei mais. Ou seja, Isabela, a nutrição é poderosíssima, né? Então eu estou muito feliz de ter essa live com você aqui, porque como pioneiro na minha região, e tem muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, que eles me conhecem pessoalmente, né? Então tem muitas pessoas que lhe perguntaram aqui que eles me conhecem, e eu estou muito feliz de ver eles aqui, né? Porque eles estão aqui conversando com duas pessoas que pesquisam, né? Duas pessoas que estão buscando trazer um conhecimento para eles. Então, eu estou muito feliz de ver eles aqui, ouvindo de você. Né? Você que é importante, o seu trabalho é fundamental. Né? Não tem como nutricionista fazer um trabalho adequado se não tiver de mãos dadas com um dentista biológico. Não tem como. Não tem como um médico fazer um tratamento adequado se não tiver de mãos dadas com um dentista biológico. Então, essa união, essa visão integrativa é incrível. Então, estou muito feliz de ver sertanejo aqui, Isabela, falando sobre, ouvindo, aprendendo conosco, com você, ouvindo você aqui, falando sobre glúten. Então, tem um monte que me perguntaram aqui, que eu estou só acompanhando eles aqui. E eu estou muito feliz de ver eles aqui. E me Ah, perguntando isso. você falou uma questão interessante aí da tua mudança de alimentação, como melhorou a desbiose. Beleza. Isso é muito importante, porque pergunto na minha consulta, né? Tu ainda consome glúten, ainda consome açúcar, ainda consome leite e derivados? Às vezes, quando a gente faz a biorressonância, glúten, eu acredito que até hoje, uma ou duas pessoas deu compatibilidade. E leite, às vezes dá para alguém. Às vezes. Mas não para todo mundo. Agora, não é porque é compatível que tu vai abusar agora, tu vai enfiar o pé na jaca. Não. Isso aqui tu tem que restringir o máximo que tu puder. Isso Total. restringe. Por quê? Porque você é como se assim, ó, você tá, sabe, você vai com uma agulha assim furando, 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 daqui a pouco você faz tá uma ferida enorme. Então, daqui a pouco você tá uma ferida enorme. E levando o seguinte raciocínio, que o nosso sistema de digestão, ele começa na boca e vai acabar lá no ânus. Total. É um grande tubo. É um grande tubo, tá? Total. Então, assim, tudo que se eu tiver uma infecção no trajeto desse tubo, essa infecção pode subir e pode descer. Pode Total. subir e descer. Então, a boca fala muito disso, né? E quando eu avalio a língua do paciente, eu sempre vejo muita é, inflamação do fígado, né? A gente vê muito desbiose, é o que mais vejo. Desbiose é o mais a gente vê e infecção fúngica, viu? Total. Infecção Total. fúngica. Vejo demais na boca, na língua, né? A língua denuncia isso e denuncia os órgãos afetados. Porque eles Total. estão sofrendo com o processo de detoxificação. Por isso que a gente indica muito que paciente acordou, primeiro bom dia, raspa a língua. Agora você vê como isso que você está falando é importante, né? Olha só como a língua é importante, né? Eu lembro quando eu estava com síndrome fúngica, Isabela, que a síndrome fúngica estava ainda tratando uma desbiose e tal, e minha língua ela ainda estava branca, né? Sentia um pouco branco ali, e tipo depois que eu comecei a resultados assim incríveis, minha língua sumiu. A língua ficou vermelha, vermelha, como se eu tivesse é uma carne. Então assim Rosada, é né? rosada, é impressionante. E, tipo, é igual você falou, a nossa experiência clínica, o paciente muitas vezes só falando, quando você fala, você mexe a língua. Aí o paciente falando, você já viu. E, rapaz, você tá com síndrome fúngica, né, seu cara? Rapaz, você tá com desbiose. E você vê como é importante, você pertinho do paciente, até o paciente falando perto de você, você sente aquele cheiro forte. Então, o paciente que tem um bafo, assim, geralmente muito forte, geralmente é sintoma de
disbiose é sintoma de que o corpo dele ele tá com hipocloridria muitas vezes ali, né? Uhum. E Uhum. aí uma coisa vai puxando outra, né? Isso. Então olha a importância, né, Isabela, da gente ter essa visão funcional, essa visão integrativa. É uma medicina que realmente é incrível, né? Então eu Olha, brinco, Isabela, que o, o, pes- o pessoal me pergunta algumas coisas, né? São poucos os profissionais que eu indico meus pacientes, né? E por isso que uma live como essa aqui, ela é muito importante. Ela é muito importante, assim, menina, porque muita pergunta aí agora. Ó. Retração gengival. Retração gengival, a gente vê muito retração em pacientes que têm hábitos parafuncionais, como apertar os dentes. Isso. E às vezes é uma disfunção que você faz inconscientemente. Inconscientemente. E isso vai é, fazendo uma carga ali no dente que provoca retração da gengiva e muitas vezes até desgaste lá na cervical do dente, que é aquela parte mais próxima da gengiva, né? Que vai fazer um aspecto de cunha, que você bota a unha e a unha entra. E isso causa sensibilidade. Então, a disfunção precisa ser tratada. Não adianta só cobrir aquilo ali com resina e a disfunção continuar. Tá? Isso é uma disfunção neuromuscular, que precisa ser corrigida, né? Ai, meu Deus, fiz um raio-x, a doutora disse que meu canino está com calcificação e eu não precisava fazer canal, porque daí ajuda a melhorar a calcificação, eu fugi, não voltei mais lá. Ah, sinusite pode ter relação com canal? Sim, sim. A maioria das sinusites tem relação. Uma pessoa da minha família, como foi uma pessoa da minha família, tem um médico indicou cirurgia. Cirurgia de quê, Arlete? eu acho que de canal, ou não, também não deu para entender não mesmo. A Patrícia dizendo, não consigo mais acordar e não raspar a língua, porque só fico pensando, olha o tanto de cocô de bactéria. Exatamente, Patrícia. Exatamente. E é assim, né? Porque além disso aí que você está falando, das bactérias que fermentaram, tem as toxinas que o corpo liberou durante o sono, né? Que tem todo aquele, o relógio biológico, né? O corpo é muito inteligente, né? Muito perfeito. Então, enquanto a gente dorme, o corpo está trabalhando, tirando as porcarias lá que atrapalham o funcionamento normal do corpo. Então, quais são as formas de eliminar? Por urina, fezes, pela língua, né? Também pelo suor. Então, a língua, ela faz, tem esse processo, está cheio de toxina quando a gente acorda. Total. Então, se a gente não faz esse processo de raspar, a gente engole tudo de novo. Então, eu vou tipo, minando também a minha digestão no estômago. Principalmente no estômago. Então, eu vou atrapalhar toda aquela digestão ali. De absorção, né? Dos nutrientes. Então, isso é muito ruim. Cirurgia de sinusite. Diz que está muito inflamado. Tem que ver realmente a causa dessa sinusite, né? Se tiver canais dentários, pode ser sim a causa da sinusite, né? Aí que você vai. Eu conheço pacientes que já fizeram cirurgia de sinusite e que depois voltou. É igual o caso da cirurgia das amígdalas, né? Que é outra coisa aí que É criminoso, isso é criminoso, é criminoso, total, né? Eu né? vejo, eu tenho. O que é que acontece, Isabela? O pessoal que me conhece, né? Geralmente eles fazem vaquinha, né? E pedindo dinheiro, assim, para essas coisas, né? Para cirurgia de amígdala, para cirurgia de endometriose. Eu quero ajudar, mas eu não dou R$ 1 para cirurgia. Não dou, porque eu não acredito. Eu posso. Eu, quer me ouvir? Quer um conhecimento que eu aprendi como tratar? Pronto, adenoide mesmo. E pessoal, você vê, eu não consigo, né? Aquela coisa, eu não consigo, Isabela, fazer algo que eu não acredito. E é irracional. Vamos tirar aqui as amígdalas da criança Vai e você vai perder ali uma defesa imunológica, né? É uma perda de defesa imunológica.
E sem falar, Isabela, no risco que é uma cirurgia como essa. Sim, É perigosíssima. Inclusive, estava vendo o caso de uma menina que faleceu. A família ficou devastada, inclusive era do Brasil Paralelo, né, que é sim, esse grupo aí bem conhecido no Brasil. E, então, assim, tira trigo de leite, a maioria das vezes some essas isso. infecções aqui, né? Não, tem que tirar. Tirar o quê, minha gente? Você vê, será que Deus fez a gente de forma imperfeita para estar tirando o órgão? Né? Igual É, vesícula, é. né? E pronto, eu tinha infecções recorrentes de amígdalas e acabei desenvolvendo febre reumática. Você deve conhecer. Então, quando eu era criança e na adolescência, acabei desenvolvendo. Então, se foram 8 anos tomando bezetacil. 8 anos tomando bezetacil. Um sofrimento só, Olha né? só. Até que eu me percebi as coisas, eu digo não, e falava, o médico falava em retirar as amígdalas, e tudo mais. Graças a Deus, a minha mãe não prosseguiu com essa loucura. E eu fiquei curada, e assim, infecção de amígdala é um sinal de desbiose intestinal. É Total. é uma resposta. Aí perguntaram de adenoide aí também. Adenoide, justamente, é fazer essa regulação, como você falou, da questão alimentar e fazer o estímulo da respiração nasal, né? Porque Total. quem tem adenoide respira muito pela boca, né? Então, é fazer essa regulação neuromuscular. Lá vem de novo o neuromuscular. Não tem como a gente fugir disso. Né? E eu tava vendo, Isabela, em aula também com o doutor Laí, liga, pai, esse cara é fã do doutor Laí mesmo, né? Quem não E é? né? Eu tô sempre estudando com ele e eu fico admirado, Isabela, com profissionais que ainda passam glúten e leite para os seus pacientes. Fico admirado, porque eu dediquei, Isabela, os últimos 7 anos para estudar sobre esse assunto e eu não conheço ninguém que consiga lidar bem com esses alimentos. Ah, não, Hélio, eu como e não sinto nada. Uma hora a conta chega. Uhum. Uma hora chega. De pacientes que têm Hashimoto, de pacientes que têm todas essas doenças autoimunes, podemos encaixar todas aqui, que deveriam ficar longe do glúten, longe de leite de vaca, são alimentos inflamatórios, de pacientes que não conseguem dormir à noite, de pacientes que estão com fadiga adrenal, de pacientes que estão com tumores. Eu estava numa aula com o Laí e é impressionante, Isabela. E assim, a gente cita o Dr. Tom O'Brien, que é uma referência nessa área de glúten, doença autoimune, o cara que dedicou a vida dele a esse assunto. O cara que Isso. dedicou anos, né? E aí a gente vê o nutricionista passando pão integral para as pessoas. Então eu acho Pois uma é. coisa lastimável. Corra. É uma lástima. Procure outra. Vai daí! Sai daí, é. Isabela, Sai daí, correndo. Isabela, Nossa, minha gente, vai para quase 2 horas de live, pelo amor de Deus. Isabela, olha, a gente vai ter que caminhar por fim aqui, senão a gente vai passar a noite conversando aqui. Que live rica, viu? Que live rica, assim, muito natural. Uma live que aqui com a nossa conversa a gente trouxe alguns assuntos importantes, né? E eu tenho certeza que vai agregar valor a cada um que assistiu, a cada um que vai assistir. E eu acho que é um sinal, Isabela, de que hoje nós podemos cumprir um pouquinho mais da nossa missão, né? Mais um pouquinho, né? Em cada É trabalho assim verdade. como esse. Eu fiz mais um pouquinho aqui, né? E de conscientização, despertar. Então, agradecer, Isabela, pelo seu tempo, agradecer por compartilhar o seu conhecimento conosco, agradecer pelo seu trabalho. E como eu sempre disse, né? Eu sou um apoiador dos dentistas biológicos. Eu sou um apoiador, eu sou um fã. Essa é uma área fantástica, que só sabe quem está vendo ali os resultados. E agradecer também a cada seguidor de Isabela que acompanhou a live, pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Vocês estão investindo no que é mais importante, que é a saúde de vocês. Aí que vocês também possam compartilhar essa live com seus amigos, compartilhar essa live com seus familiares e que vocês possam se aprofundar nesses conhecimentos. Isabela, fica à vontade para você falar suas considerações finais. Obrigada, Wellington, pelo convite, né? E faremos mais lives aí.
Viu? Certamente. Muito obrigada a todos que ficaram aí com a gente, tá? E compartilhe aí, que vai ficar salva a live. Compartilhe para alguém que talvez precise, né? Ouvir essas informações. Total. E já vi que você já ganhou alguns pacientes aqui. É um bom sinal positivo, né? Maravilha, Isabela. Então, bom descanso para você, bom descanso aí para Para vocês todos. também, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, 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 viu? tchau.